Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou trazer uma palavra que vai te abençoar, uma palavra que vai te renovar. Eu tenho certeza, você vai ser muito edificado, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre os propósitos que o Pai determinou. E ao final, eu quero orar por você, orar pela sua família. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que Deus se faça presente e que, acima de tudo, que a vontade dele prevaleça, tá bom? Mas antes de começarmos essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que você receba a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias da semana eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido maravilhoso. Eu tenho me sentido muito renovado, é uma alegria para mim, é um privilégio poder entrar aí na sua casa e trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança e, mais do que isso, te ajudar na caminhada com Deus. Eu sei que caminhar sozinho é difícil, eu já passei muitos anos sozinho, querendo ouvir uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento, e muitas vezes eu não tive. Então eu sei da importância que é ouvir uma palavra justamente quando você está mais precisando. E hoje eu quero meditar com vocês sobre um assunto que pouca gente fala, mas que é muito comum no nosso meio, e é algo que entristece muito o coração de Deus. Eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 32, o versículo 2. Olha o que diz: Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Esse versículo fala da pessoa que anda com Deus e que não é hipócrita. E você sabe realmente o que significa a palavra hipocrisia? Hipocrisia significa fingimento. É aquela pessoa que esconde as suas falhas para parecer santo. Sabe, aquela pessoa que usa uma máscara, aquela pessoa que mostra ser uma coisa que ela não é. E nós, irmãos, não podemos ser assim. Deus quer que nós sejamos honestos, justos, sem hipocrisia. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, se quisermos receber o perdão e se quisermos que Deus conserte a nossa vida. E a pessoa hipócrita é uma pessoa injusta. Sabe por quê? Porque a pessoa hipócrita, ela julga os erros dos outros, mas ela ignora os seus. E quando ela faz isso, ela julga e condena a si mesma. Porque Jesus disse, se vocês julgarem, vocês serão julgados. Então a hipocrisia é quando nós dizemos que seguimos a Deus, mas nós não obedecemos em nada os seus ensinamentos. E eu não estou falando de você que muitas vezes falha, muitas vezes você peca, mas você está sempre se arrependendo, você está sempre querendo melhorar e ser uma pessoa cada vez mais fiel ao Senhor. Eu estou dizendo que tem muita gente falsa no nosso meio. Tem muita gente que fala de Deus o tempo todo, cita versículos, fala de Jesus como se fosse um grande pregador, mas na sua vida diária, aquela pessoa não vive o que ela prega. E um dos maiores exemplos de hipocrisia na Bíblia foi Judas. Todo mundo sabe da história dele, mas eu quero ler para você o que está lá em Mateus, capítulo 26, o versículo 49. Olha o que ele foi capaz de fazer. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele em quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Olha isso, irmãos. Jesus foi levado à cruz por um homem que fez de tudo para parecer bonzinho. Ele se fez de santo. Ele disse, olha, eu vou chegar ali perto daquelas pessoas, aquele a quem eu beijar no rosto vai ser aquele que vocês vão prendê-lo. Então Judas, ele foi falso, ele foi cruel, ele chegou e deu um beijo no rosto de Jesus. E se você continuar lendo, você vai ver que Jesus ainda o chamou de amigo. Ele disse, amigo, por que você está fazendo isso? Então Jesus, ele deu a oportunidade de salvação, de perdão, mas Judas não quis. Judas, ele foi cruel. Então, infelizmente, tem muita gente assim. Tem muita gente que vai na igreja, é uma beleza, todo mundo elogia, é amigo de todo mundo, mas quando entra dentro de casa é um inferno, é usado pelo diabo, maltrata a esposa, maltrata os filhos, e isso é hipocrisia. Deus detesta isso, tá bom? Como eu disse, uma coisa é você falhar, uma coisa é você reconhecer os seus erros, voltar atrás, pedir perdão a Deus, às pessoas. A outra coisa é você passar uma imagem que você não é. E aí fica a pergunta, né? Será que é possível que alguém que conhece a palavra, que frequente a igreja, que conheça os ensinamentos de Cristo, seja pior do que aqueles que nunca leram a Bíblia? É claro que sim.
porque essa pessoa pode achar que ela não é tão pecadora. É aí que vem a cegueira espiritual. É quando você se escandaliza com os pecados dos outros e você não olha para os seus. Essa pessoa pode achar que ela é melhor que os outros e com isso deixar o orgulho tomar conta do seu coração. E por outro lado, como eu falei para você, alguém que não é cristão, mas que reconhece os seus erros, existe mais esperança para ela do que para outra pessoa. Porque essa pessoa, que às vezes nem é cristã, ela é humilde. E a Bíblia diz que Deus derrama graça sobre os humildes. E essa pessoa então pode deixar que o Espírito Santo transforme o coração dela e lhe dê uma nova vida com Jesus. Então isso mostra, irmãos, que nós devemos tomar cuidado para não desviarmos o nosso coração. Não existe nenhum santo que não esteja sujeito a cometer os piores pecados. Então nós devemos entender que todos nós estamos sujeitos a fazer coisas horríveis se Deus não estiver governando a nossa vida. E nós precisamos refletir realmente se estamos servindo a Deus por amor, porque nós queremos estar com Ele, ou se é apenas para mostrar às outras pessoas. E por isso eu quero ler somente mais um versículo com você, que está lá em Marcos capítulo 7, o versículo 6. Olha o que Jesus disse. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando Judas Iscariotes traiu Jesus, ele poderia simplesmente ter apontado o dedo em direção ao Senhor e ter dito aos soldados, aquele é o Cristo. Mas o que ele fez? Ele foi lá e o beijou. E isso mostra que no momento em que Judas mostrou ser o melhor amigo, ele foi o mais falso de todos. Tome cuidado, irmãos, com esse tipo de pessoa. Pessoas que ficam bajulando demais, pessoas que ficam sempre elogiando, pessoas que muitas vezes tentam mostrar que são muito santas, que são muito perfeitas. Vigie, tá bom? E acredite no que eu vou te dizer. Jesus prefere que você seja quem você realmente é, com as suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso, santo, quando você não é, tá bom? Eu sei que todos nós temos falhas e é por isso que Jesus disse que se nós quisermos andar com Ele, devemos negar a nós mesmos. E sabe o que significa isso? Negar a si mesmo? É porque Ele sabe que existem coisas ruins dentro de nós. Então não permita mais que a hipocrisia tome conta de você, não confie em si mesmo, pois o coração do homem é enganoso. Então nós vamos orar agora com sinceridade, vamos pedir a Deus que nos esvazie de toda falsidade, egoísmo, orgulho e que Ele nos encha com seu Espírito Santo, tá bom? Quando você se arrepender de todo o teu coração, o Senhor vai te dar a paz, você vai sentir a presença dEle, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para Te louvar pela vida desse irmão e dessa irmã, essa pessoa que se dedicou um tempo para ouvir a Tua palavra. Oh, meu Pai, que nesse dia seja um dia de bênção, um dia de glória, e eu creio que já está sendo, porque o Senhor tocou no nosso coração. Por isso te pedimos, ó Pai, que não nos deixe no dia a dia a gente ficar cego espiritualmente, ao ponto de achar que os nossos pecados não são tão graves, ao ponto de achar que somente os outros é que são pecadores. E que o Senhor nos mostre, ó Deus, se existe hipocrisia na nossa vida. Nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente consiga identificar aquilo que possa estar nos fazendo mal, nos fazendo afastar do Senhor, te desagradando. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que nós devemos nos livrar de toda maldade, engano, hipocrisia, porque isso tudo acaba com a nossa vida. Por isso, ó Deus, nos ajude a lutar contra a carne, que nos leva a agir dessa forma. E não permita, meu Pai, que o nosso coração se encha de orgulho e de soberba, porque esses são os sentimentos que nos levam a tornar pessoas hipócritas, que se julgam melhores e mais santas que as outras. Não, meu Pai, nós não queremos ser como os fariseus, que passavam uma imagem bonita, uma imagem de religiosos, mas no coração deles havia muita maldade, havia muita crueldade. Não deixe, Senhor, que a gente continue no erro. Não deixe, Senhor, que a gente seja levado pela falsidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que o Senhor também nos livre das pessoas falsas, hipócritas. Que o Senhor nos livre, Pai, dessas pessoas que passam uma imagem de bonzinhos, de pessoas que nos amam de verdade, mas que na verdade querem apenas se aproveitar de nós, querem apenas nos prejudicar, nos colocar para baixo. Livra a gente, Pai, desse tipo de maldade. Oh Deus, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos entregar o nosso melhor, o nosso coração.
Que o Senhor, Pai, nos leve a um arrependimento profundo e sincero. A cada dia, Senhor, queremos nos arrepender, Pai. Queremos nos humilhar na Tua presença, porque a Tua palavra diz que o Senhor derrama graça aos humildes, que o Senhor humilha quem se exalta. Por isso, Jesus, nunca nos deixe pensar que somos melhores que os outros, que só chegamos aqui pela nossa força, porque não foi. Foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. É o Senhor quem tem nos ajudado até hoje. E é isso que eu te peço, que o Senhor realmente governe a nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos, eu estou tão feliz por esse momento. Como é bom compartilhar a palavra com vocês. Como é bom meditar na santa palavra de Deus, que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Muito obrigado por orar junto comigo. Compartilhe então essa oração. Eu sei que muita gente precisa ouvir essas verdades. É uma palavra dura porque muitas vezes nos confronta, mas é importante, porque se quisermos caminhar com Deus, não podemos ter hipocrisia no coração, tá bom? Ou eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa,
você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.